Fala galera, beleza? Neste vídeo vamos aprender a respeito do que é a unidade de massa, o que são massas atômicas, moleculares e o que é a massa de um elemento químico. Parece bastante informação, mas é um vídeo bastante curtinho com informações básicas, apesar de parecer que é muita coisa. A primeira coisa que nós precisamos definir é o que é a unidade de massa atômica. A unidade de massa atômica, que tem a sua simbologia U, é uma unidade de massa como qualquer outro tipo de unidade, como por exemplo grama, miligramas ou quilos. Só que essas unidades mais próximas do nosso dia a dia não são suficientes para descrever o mundo dos átomos, pois o mundo dos átomos é um mundo muito pequeno e muito leve, no qual grama ou miligrama é muito grande. Por isso, foi criada então a unidade de massa atômica, que é definida como a unidade que mede a massa de átomos. E ela vai ser definida como exatamente a massa de 1/12 do átomo de carbono 12. Pega-se o átomo de carbono que pesa exatamente 12, o carbono mais comum na face da Terra, pega-se e divide esse carbono em 12 partes. Pega-se um pedacinho desse carbono, ou seja, 1/12, e esse pequeno pedacinho desse átomo vai ser exatamente o que vai se chamar de unidade atômica, ou seja, o peso dele é igual a 1U. Esta fica sendo exatamente a definição. Unidade atômica, então, é 1/12, ou seja, uma parte de 12 do átomo de carbono que tem exatamente uma massa igual a 12. Esse U, gente, tem uma relação com quilo, que é igual a 1,66 vezes 10 a menos 24 quilos. É um valor bastante pequeno, então só para representar para vocês o quão leve é o mundo dos átomos. Estabelecido, então, o que é a unidade de massa, todos os átomos terão a sua massa de acordo com esses valores de U, ou seja, em unidades atômicas. Por exemplo, o hidrogênio existe na natureza de 3 formas: o hidrogênio 1, o hidrogênio deutério 2 e o trítio, que é o hidrogênio 3. A diferença entre eles vem justamente nas suas massas. O hidrogênio 1 ele tem uma massa de 1 unidade atômica. O deutério tem 2 de unidade atômica. E o trítio tem 3 de unidade atômica de peso. Então, eles diferenciam-se entre si através de suas massas. Existe, por exemplo, também o oxigênio, que é encontrado na forma de 16. O oxigênio 17, ou seja, que tem uma massa de 17 unidades atômicas, e o oxigênio 18, que tem uma massa de 18 unidades atômicas. Então veja que todos os pesos dos elementos serão representados adequadamente de acordo com a sua unidade atômica, o quão proporcional ele é desse 1/12 do carbono. Agora, quando nós olhamos para a tabela periódica, nós percebemos que um elemento químico está representado várias vezes com vários números quebrados, 15,9 alguma coisa, ou 1,0079, que nem a massa do hidrogênio na tabela periódica, e aí a gente se indaga. Se só pode ter valores unitários, 1, 2 ou 3, como é que esses elementos na tabela periódica aparecem com números quebrados? Vem justamente da concepção que eu acabei de passar para vocês, que existem isótopos, ou seja, elementos iguais com diferentes valores de massa. Pois a massa de um elemento químico, ela vai levar em conta todos os diferentes isótopos e suas respectivas abundâncias. E por isso esses valores poderão ser quebrados. Por exemplo, o átomo de cloro existe na natureza de duas formas. 75% do átomo de cloro está na forma do cloro de massa 35. E os outros 25% está na forma do cloro 37. Qual será então a massa do elemento cloro, ou seja, como se fosse sua massa média? Ele será representado pela média ponderada de cada um dos isótopos, ou seja, a 75% do cloro 35U. E há também 25% do cloro
37U. Como isso é uma continha de porcentagem, eu vou pegar e vou dividir todo mundo por 100. Portanto, a massa do cloro que nós vamos encontrar na tabela periódica, se essa conta for feita, vai dar 35,5. Ou seja, essa é a massa média do elemento cloro encontrado na natureza, porque nós temos 2 tipos de cloro. No caso do hidrogênio, nós temos aqueles 3 tipos. No caso do oxigênio, também existem 3 isótopos. Portanto, as massas que estão na tabela são massas ponderadas que levam em conta a porcentagem de cada um dos isótopos. São essas as massas que, em muitos casos, nós vamos utilizar para fazer as contas. Embora, em muitos casos, a gente consiga arredondar. Nós só não arredondaremos esses numerozinhos aqui, que são perto de 5. 35,5, quanto está 0,4, 0,6. Tá? Nota-se também que a massa sempre se aproxima do isótopo que está mais abundante. O mais abundante é o 35, que tem 75%. Então, claro que a massa se espera estar próxima também de 35. Por fim, a massa molecular que finaliza este vídeo é a massa, como o próprio nome diz, de uma molécula. Sendo que uma molécula nada mais é que a união de átomos, ou seja, basta que nós façamos a soma unitária de todos os átomos que estão constituindo aí esta molécula. Por exemplo, para o caso da molécula de água, que é formada por 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Cada hidrogênio pesa aí aproximadamente 1U e cada oxigênio pesa aí aproximadamente 16U. Portanto, como será a massa dessa molécula? São 2 hidrogênios, cada um pesando 1 e apenas um único oxigênio pesando 16U. Nós temos então, no total, 18U de massa molecular da molécula de água. No caso do gás carbônico, do CO2, nós temos o carbono pesando 12U e o oxigênio pesando 16U. Portanto, nós temos um átomo de carbono pesando 12 e nós temos 2 átomos de oxigênio pesando 16 cada um. 2 vezes 16, 32. 32 mais 12, 44U, que é a massa molecular da molécula de gás carbônico. Portanto, é muito simples. Soma-se cada um dos elementos que estão presentes lá e a somatória disso é a massa molecular. Por fim, um exercício. O elemento carbono é encontrado na natureza através de 3 isótopos. 99% do carbono 12, que é o carbono mais comum, 1% apenas do carbono 13 e uma porcentagem muito irrelevante, muito pequenininha de carbono 14. A respeito dessa informação, é possível afirmar que... Então, vamos lá. 1. O elemento carbono terá massa de aproximadamente 13. Bem, conforme havia dito para vocês, o maior isótopo, que no caso é este daqui, é o que faz com que a massa se aproxime o máximo possível dele. Como tem 99% do 12, nós esperamos que a massa do carbono seja muito próximo de 12 e não de 13. Ou seja, nós esperamos que o 2 aqui seja certo, que o valor da massa deve ser muito próxima de 12, e 1 aqui está erradinho, porque a gente não espera que seja próximo de 13. Por fim, o terceiro, o carbono 14, tem baixíssima abundância, mas afeta significativamente a massa ponderada do elemento. Mentira! Os caras que têm baixíssima abundância basicamente não afetam a massa ponderada. Portanto, nós temos apenas o item 2 como certo, que nos dá então o gabarito, o item B. Beleza? Valeu!